Eu sou a Gabriela Rodrigues e a partir de agora estarei junto com você no JR10, o podcast da Juventude Republicana. E hoje estou com o meu companheiro de bancada, Luísio Pinheiro. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado a todos que nos assistem aí. E temos a certeza que esse podcast é mais do que especial. Nós temos um convidado que é marcado, caracterizado por uma autenticidade única, uma característica marcante dele, não é isso, Gabi? É isso mesmo. Ele é apresentador, jornalista, modelo, tem um sorrisão. Hoje ele tirou até a gravata. Sabe quem é ele? Quem, Gabi? Dudu Camargo! Ê, maravilha! Seja bem-vindo! Tô aqui, eu achei que já era JR por causa de Jornal da Record, que é 10 também. Mas não, é Jovens Republicanos 10. Maravilha, bom nome e acho que faz jus à minha figura, que apesar de parecer um velho nas ações, nos pensamentos, de idade ainda sou jovem, né? 26 anos e comecei muito cedo. Anos. Quem começa cedo acaba envelhecendo mais cedo também, porque desgasta, né? Desgasta, a Gabi apontou pra ela. Gabi, não, você tá muito bem. Então, Obrigada. você tá conservada. Dudu. Não, ele já começou elogiando os apresentadores. Eu não vou Aí perguntar, sim. Luísio, a idade dela, Pode, porque eu falo. a Glória Maria, jornalista, não gostava que perguntava a idade. A Suzana Vieira, uma vez jornalista, mentiu a idade dela, falou com 2 anos a mais, ela processou ele e ganhou. Sou só um pouquinho mais velha só que o Dudu. Quanto? Vou fazer 27 agora. Ah, vai fazer 27. Eu só já um fiz pouquinho. 26 Eu nem esse vou ano. falar a minha idade aqui, pessoal. Olha, eu tô perdendo aqui. Jovem, super jovem. Não, você tem cara e jeito ainda de jovem. Obrigado. Bem, eu estou aqui na coordenação dos Jovens Republicanos. Esse podcast, claro, temos um parceiro oficial, que é a Keep Cash. Nós estamos diretamente nesses estúdios aqui. Mas a Juventude Republicana é muito mais do que um podcast. Uhum. É um espaço de um diálogo aberto, consciente, para a formação de uma consciência política, Sim. principalmente do jovem. É. E nós percebemos que existe uma distância muito grande do jovem e da política. É verdade. Uhum. E esse podcast é para fazer essa aproximação, para trazer esse debate. E não é qualquer debate. É debate com pessoas de peso, É isso com mesmo. grande quilate aí, um grande potencial. E eu estou aqui ladeado por essas pessoas, a Gabi e o Dudu. Ah, que responsabilidade, né? Hoje, Responsabilidade, hein? com alguém que entende de política, né, Aloysio? É alguém que tá aí anos já na mídia, que já viveu de tudo um pouco dentro da mídia. Eu acho que a gente poderia começar sabendo um pouco dessa história. Como é que você entrou, assim, nessa carreira midiática? Você Olha sabe que palavra bonita, midiática. Midiática. Ó, como eu comecei muito cedo, ainda criança, então eu não tinha muito a noção do que realmente eu ia levar na vida profissional futuramente, da minha vida. Porque com 9 anos eu tava andando no shopping com a minha mãe e com a minha avó, na Vila Formosa, aqui em São Paulo, ali no shopping Anália Franco, e aí de repente a moça parou, minha mãe falou, ó, seu filho tem um perfil interessante, não quer inscrever ele pra estar fazendo um desfile? Minha mãe falou assim, não. Beleza, mas quanto que tem que pagar? Não precisa pagar nada, você vai comprar a camisa, ele vai fazer os ensaios e vai fazer o desfile num determinado dia. Foi lá em 2007, quando eu tinha 9 anos. Aí, de repente, fiz os ensaios, ganhei esse desfile em primeiro lugar, com diferença de 1 voto do segundo para o primeiro colocado. E assim, eu me lembro que quando eu fui para esse desfile, eu não tinha pretensão nenhuma. Então ali eu estava estreando na carreira artística como modelo de passarela. Depois virei modelo fotográfico, ator em teatro, televisão, cheguei a gravar filme, como ator, isso tudo ainda criança. Então ali, no começo, com 9 aninhos, você tem uma ideia talvez do que você gosta, talvez você já é apaixonado por algo, eu na época era apaixonado por animais, e não era animal cachorro e gato não, era animal de roça, de chácara. Eu convivia com meus avós em chácara, que no interior de São Paulo, sempre indo lá, e aí eu sempre tive a lida com os animais de fazenda mesmo, e aí eu falei, não... Então, você veterinário. Todo mundo lá em casa falava, não, ele vai ser veterinário, ele gosta muito dos animais. E eu coloquei isso na minha cabeça. Mas depois, ganhando mais idade, eu fui desenvolvendo na área artística e fui tendo uma maior paixão pela televisão, pela comunicação e pelo jornalismo. E aí, eu fui vendo também, com o ganhar da idade, eu fui tendo noção do que era um trabalho de um veterinário e não condizia com o que eu gostava. Porque eu não gostava de injeção nem em mim, quanto mais aplicar no outro. E mexer com sangue, cirurgia. Aí tentaram falar, não, porque você não vai na área da zootecnia, que mexe com os animais, mas é mais uma área técnica, você não vai ter a lida mais coligada ou conectada à medicina. Aí eu falei, talvez, zootecnia, mas já não estava mais apitando a minha vontade, o meu gostar
para a área de veterinária. Uma aptidão, né? Eu já estava caminhando para a televisão. E olha que, dos 9 aos 13, eu fiz vários trabalhos na área artística. Só que dos 13 em diante, minha mãe, por conta da correria dos compromissos, ela começou a cuidar também dos compromissos profissionais dela. E eu também não renovei meus books com as agências que eu fazia parte. E aí elas pararam de me chamar. Foi a hora que eu comecei a me mexer por conta própria. Aí você fala, Dudu, já com 14 anos, você começou a correr atrás sozinho? Foi. Eu me lembro que eu sempre viajava em férias para Minas, e aí eu descobri que tinha um grupo de comunicação lá na cidade que meus avós moravam e que tinha boa parte da nossa família lá. E aí eu fui atrás de saber quem era o diretor desse grupo e com quem eu poderia falar para pedir uma oportunidade, dar algumas ideias. E aí eu corri atrás de conseguir o contato, cidade pequena, eram 100 mil habitantes, então aquela coisa de parente, é o parente do parente e tal. Consegui o contato dele, marquei uma reunião. Foi uma decisão sua, Dudu. Foi uma decisão minha de correr atrás por conta própria. Eu já tinha uma bagagem de televisão naquela época, porque eu já tinha feito atuação naqueles quadros do Domingo Legal, do Gugu. Lembra um quadro que chamava Aconteceu Comigo? Sim. Que dramatizava histórias milagrosas, histórias ali de desafios para as pessoas e que o programa transformava numa mini novelinha. Sim. E contava num esquema de documentário e tal. E eu fui ator de muitos daqueles quadros. Quando o Gugu saiu do SBT, foi pra Record lá em 2009. Também participei do programa dele como ator, mas aí já no quadro Lendas Urbanas, que dramatizava algumas lendas que o povo falava, dramatizava em novelinha. Eu participei de algumas, inclusive Bruxa de Ferro, Ladrão de Órgãos, participei lá como ator, tem todo esse material no YouTube. Aí quando eu fui pra Minas, nessa cidade, a primeira coisa, quando eu falei com esse diretor de comunicação do grupo lá, eu falei pra ele, ó, eu já fiz isso, contei os trabalhos. E imagina, ele olhando uma criança de 14 anos, contando vários trabalhos que eu já tinha feito numa cidade pequenininha. Aí ele desconfiou, né? Mas ele me contou isso só depois. Ele falou, quando você veio aqui a primeira vez, eu desconfiei que aquilo era verdade, mas como você passou os links do YouTube, eu pude comprovar que era realmente verdade. E aí eu pedi na época pra fazer um programa, num estilo, mostrando alguns eventos da cidade, trazendo também musical, né? Que eu via que o sertanejo dava muito certo nas rádios e lá não era diferente, então por que não trazer e dar espaço também pro musical na TV, que na TV local lá não tinha essa programação. Aí ele falou, ó, programa eu não consigo, mas o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui, cada dia da semana, um quadro diferente com alguma personalidade. Aí você pode assumir, você não disse pra fazer o programa na terça, você assume o quadro na terça-feira. Toda terça-feira você faz o quadro dentro do nosso jornal. Porque a gente não tem verba pra criar um programa. Vira um quadro dentro do jornalístico que nós já temos aqui. Beleza. Aceitei, me mudei pra lá, fiquei 8 meses morando lá. Sozinho ou não? Com a sua família? Não, com a minha família, lá moravam os meus avós. Uhum. Aí fiquei 8 meses trabalhando nesse grupo de comunicação. Fui lá pra trabalhar na TV, que era uma TV micro-regional, afiliada da afiliada. Ela era afiliada da Rede Minas. A Rede Minas é afiliada em Minas da TV Brasil. Olha só. Então, era micro-regional a TV. Participei lá, fiz os quadros. Toda terça-feira eu trazia as notícias dos famosos e da televisão, e depois exibi uma matéria cobrindo um evento da cidade, que eu ia lá. Foi lá que nasceu as dancinhas, foi lá que eu honrei a Bia Camargo com selinhos, eu dava selinho nas minhas convidadas que vinham dançar comigo. Ih, Gabi. Entendeu? Ah lá, ó. Me entrevistar. Né? Que bom, né? Não, mas isso foi lá com 14 anos, já faz muito tempo, então as coisas evoluíram. Mas, a Luísa estava preparando, estava preparando. Aí eu fui fazendo esses primeiros trabalhos lá em Minas, até que, com 8 meses e sem remuneração nenhuma, fazia por amor mesmo, e também era uma oportunidade para eu aprender. Eu comecei na TV, o grupo tinha uma rádio FM, eu comecei a fazer participações num programa da rádio FM, e quando vi as minhas matérias, eram transcritas no jornal impresso do grupo. Ou seja, eu já estava na mídia impressa, radiofônica e televisiva. Aí fui adentrando, foi uma experiência boa, e aí depois de 8 meses, se troca a direção do grupo. Aquele atual diretor sai, entra uma diretora que não conhecia de TV, porque ela veio da faculdade do grupo para assumir a TV. Ela entendia de administração de uma empresa, mas não tinha muita conexão com TV. E aí, de repente, eu sou chamado para uma reunião. Eu não tinha contrato, eu não tinha salário. Sou chamado para uma reunião e eles falam, olha, Dudu, a gente vê que você tem um potencial para estar numa TV, inclusive nacional. Mas a gente não consegue te bancar aqui, porque primeiro que você é menor. Pode dar um problema pra gente, judicial e tal, a sua estadia aqui. Mas a gente agradece, enfim,
e vamos em frente. Ou seja, foi uma despedida, mas que essa despedida não rolou porque não tinha contrato, não tinha salário, nada disso. E aí foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se eu ficasse lá, talvez eu estaria lá o que até hoje, ou ficaria muito tempo da minha vida lá, tinha perdido oportunidades que depois eu ganhei. Por quê? Eu saí de lá e falei, também não tô aguentando mais ficar na cidade, porque eu gosto de São Paulo, que tem tudo, cidade mais agitada. Aí voltei a São Paulo. E voltei a São Paulo com mais experiência, mais bagagem. E lá em Minas eu acompanhava muitas antenas parabólicas, que para quem não sabe, a antena parabólica é muito consumida em local que não pega sinal aberto de várias emissoras e com bom sinal. Aí o cara apela para a parabólica, que tem vários canais e pega um ótimo sinal em qualquer canto do Brasil e do mundo que você colocar a antena parabólica. Beleza, fui em frente. Aí tinha assistido alguns programas nas parabólicas. Quando eu retornei a São Paulo, eu não estava mais sendo chamado para teste por agência, porque já fazia mais de 2 anos que eu não atualizava book nas agências. Aí Tava com quantos anos? Isso com 14, 15 ali. Ainda com 14 e 15. 14 e 15. Aí eu cheguei em São Paulo e lembrei que assisti uma emissora nas antenas parabólicas que chamava Rede Família, que é do Grupo Record, e a sede fica lá em Campinas, pega na região de Limeira, e acho que 12 estados em sinal aberto ela pega pelo Brasil. E estava, na época, também sendo transmitida pelas antenas parabólicas. E eu assisti e vi que tinha lá um programa de variedades, que era apresentado por ninguém mais nada menos que a Flor, do Silvio Santos, que participou do show de calouros há muitos anos e depois veio a participar do SBT, do elenco do SBT, também agora atualmente. E aí ela pegou e eu falei, vou ligar lá para a produção dela e pedir uma oportunidade, porque na TV lá em Minas eu já fazia dentro de um programa notícias dos famosos da TV e eu via que o programa dela não tinha isso, tinha culinária, entrevista, mas não tinha um quadro desse tipo. Falei, por que eu não fazer? Aí liguei, dei a ideia, me coloquei à disposição. Aí a diretora dela, que era a irmã da Flor, me chamou, falou, vem tal dia aqui e tal. Aí fui, participei do programa. Aí vejo um jovem que já estava muito disposto ali a se comunicar, que ficava muitas vezes falando em frente ao espelho ou gravando vídeos de terno, um terno male-male que eu tinha lá em casa, eu colocava, pegava uma câmera, apoiava, deixava às vezes no Datena, nos programas policiais e deixava no mudo, aproximava a imagem para tirar o GC e para ficar como se aquela imagem fosse minha, de um helicóptero, de um flagrante, e eu narrando. E quando os meus primos jogavam aquele jogo GTA, que tem perseguição, tiro, porrada e bomba, quando não chegava a minha vez de jogar, eu ficava narrando aquelas perseguições. Isso me ajudou, de alguma forma, a ter um leque de narração. Porque é com a prática também que você melhora muito. E aí eu peguei e participei do programa da Flor, mas na sede de se comunicar, eu acabei falando mais que a apresentadora nesse dia. Foi uma loucura, foi ótimo para quem estava assistindo, mas imagine para a apresentadora incomodada ali aí gerou aquela comoção no programa e tal. Imagina os bastidores e tal. Aí, mas para mim eu tava arrasando, sensacional, tava nem aí. Aí de repente, eu me lembro que até nesse dia eu consegui um furo de reportagem para a Flor, porque nesse dia que eu fiz o programa, tinha acabado de perder a vida aquele B.B. King, que é o rei do blues no mundo. Uhum. E eu tinha o contato do rei do blues no Brasil, que era o Nuno Mendeles. E aí eu entrei com ele ao vivo no programa da Flor, falando da morte do B.B. King. Aí, pô, aquilo foi ótimo, porque ele só tinha dado entrevista, acho que pra CBN. E eu tinha sido o segundo a colocar ele no ar. Beleza, aí foi indo. Terminou o programa, adorei participar. Foi uma oportunidade muito grande. A emissora tinha uma audiência ali muito grande, porque eu até passei meu WhatsApp no ar e recebi diversas mensagens. E quando terminou o programa da Flor, entre o programa dela e um jornalístico que tinha na casa, era uma programação gravada. Aí esse cara que ia fazer o jornal mais tarde, viu minha participação e falou, você não quer ficar pro meu programa não, participar também? Aí participei do programa Alerta Total com Kleber Oliveira. Kleber Oliveira, eu acho. Kleber. Fazia o Alerta Total. De repente, eu participo dele, arrebenta também nas mensagens, na audiência, fiquei muito feliz, mas não me chamaram mais. Por alguma razão. Aí eu falei, beleza, não me querem. Só que aí eu descobri que tinha um outro programa na Rede Família, que também já tinha, acho que, um quadro de notícias dos famosos, mas ficava fazendo um rodízio entre as pessoas que fazia. Aí eu falei, deixa eu participar também. Aí liguei para a diretora na época, que era o programa que a Maria Cândida fazia com o Rafael Faria, Tudo Posso, nas tardes da Rede Família. Aí entrei em contato, acho que pelo Facebook, com a diretora desse programa, que eu descobri o nome dela, Márcia Brechó, e pedi uma oportunidade a ela. Falei, olha, eu já fiz na Flora o Fofoca, fiz no Kleber também, que é da própria emissora, se precisar de mim, posso fazer aí para vocês. E comecei a fazer. Só que a vantagem é que eu não precisava ir para Campinas, porque esse programa, só esse da Maria Cândida, era gravado pela produtora AI9, ali na região da Barra Funda, aqui em São Paulo. Ou seja, eu não precisava nem
ir para outra cidade, para gastar gasolina para ir pro programa. Aí comecei a fazer. Como eu era menor ainda, minha mãe tinha que ir junto, assinar lá o termo de liberação de imagem, beleza. E fui fazendo. Aí foram me chamando, participei umas 3 vezes desse da Maria Cândida, quando, de repente, o rapaz que fazia o quadro de medicina da área da saúde ali, ele pegou e falou, ô Dudu, ligou pra mim, que ele tinha meu número. Ele, Dudu, eu vi que você fez aí na Maria Cândida um quadro, eu tô com uma apresentadora aqui numa emissora chamada NGT, em sinal aberto para São Paulo e para o Rio de Janeiro, e ela tá recém-inaugurando uma nova temporada do programa dela, e ela precisa de um colunista social também, igual você, para trazer as notícias dos famosos e da TV. Eu falei, opa, aí eu já percebi que televisão vai muito também da indicação. Sim. É raro as oportunidades, todas você tem que correr atrás, muitas vezes não é chamado novamente. Aí eu fui para essa participação na NGT, só que ali eu já estava com 17. Já tinha rodado, enfim, 17 anos fazendo a participação. Só que desde os 13, eu tinha dentro de mim que se eu conhecesse o Silvio Santos e ele me conhecesse pessoalmente, ele ia gostar de mim. Pelo que eu ia falar para ele e pelo meu modo de conduzir e pelas minhas ideias. Eu sempre tive essa certeza dentro de mim desde os 13 anos. Mas não tinha até então a inspiração do próprio Deus me ajudando a como chegar no Silvio. Porque pessoas que chegam no Silvio Santos, várias chegaram. Sim. O que tinha de pessoa que ia na porta do Jassa, ou que abordava o Silvio Santos em qualquer ocasião, mas nem sempre conseguia aquela oportunidade por parte dele. E ele foi um cara que sempre deu oportunidade a muitas pessoas. Eu, por experiência própria, já vi ele dando oportunidade tanto para pessoas de vídeo como para pessoas de bastidores, que ele via que se encaixava em alguma oportunidade ali. E foi. Eu me lembro que na jardinagem do SBT, não sei se vocês já viram no YouTube, como é lá dentro, tem SBT escrito no gramado, na árvore. Sim. Uma vez o Silvio, subindo para gravar com o carro, foi percebendo que a jardinagem estava diferente. Aí ele mandou chamar o responsável e falou assim, por que está diferente a jardinagem? Não, é porque a empresa terceirizada que faz a jardinagem aqui demitiu o funcionário que fazia isso. Ele falou, me traga esse funcionário, vocês vão abrir uma empresa para ele, nós vamos tirar a empresa dessa mulher e vamos colocar esse rapaz com a empresa dele e ele é que vai agora prestar serviço pra gente aqui na jardinagem. Então, isso é uma das histórias de várias que ele foi dando oportunidade. Eu me lembro de uma apresentadora, o grande público talvez não lembre dela, mas é a Rebeca. Era uma criança, foi participar do show de calor, o show de talentos dele, mas não foi daquele antigo não, foi do mais atual, que tinha uns patinhos que entrava quando recebia o gongo, quando era reprovado. Aí ele olhou pra menina e falou, qual que é seu sonho? Ela, ser apresentadora aqui do SBT. Ele falou, pois é, então vou dar jeito nisso. Aí colocou ela para apresentar o Carrossel Animado, que era um programa de desenhos também, que vinha antes do Bom Dia e Companhia. E ela ficou 4 meses e tal, depois saiu, né? Saiu porque tiraram. Na televisão tem muito disso. De você recebe uma oportunidade, tem um cara ali te apoiando, te dando a oportunidade, mas te boicotam, te tiram, te puxam o tapete. Isso é muito comum em qualquer empresa, ainda mais em televisão que mexe com ego, com vaidade. E aí foi... lembra que eu tinha sempre aquela vontade de falar com o Silvio, que eu via nele oportunidade e sabia que ele ia... Aí eu tentei até participar do programa dele com show de calouros, porque eu fazia algumas imitações. Aí eu falei, vou tentar. Fiz até o teste. Só que quando eu fiz o teste, o Silvio acabou com um quadro. Então eu tinha sido até meio que aprovado no teste, mas o quadro acabou, então eu não consegui gravar com o Silvio no palco. Porque ali era uma chance. Porque eu tinha na minha mente que além da imitação do show, eu não estava nem aí que estava gravando. Eu ia falar tudo que eu tinha que falar com ele. Em frente às câmeras mesmo. Inclusive, a gente vai ter um quadro que nós vamos mostrar uma foto sua com o Silvio. Ah, é? Eu acho que a gente pode já, antes dele entrar nesse assunto, a gente já podia mostrar essa foto. Acho. O que você acha? Eu sou de acordo, mas ele sabe que quadro é esse? Você que vai apresentar. Meu Deus, é o seguinte, Dudu. Nós estamos investigando sua vida. Ah, é? É. Tem detetives. Você investigou a do Silvio e a gente investigou a sua. Estamos stalkeando você. Opa! As suas redes sociais aí. Participando do quadro, deixa eu ver aqui. Aí tem foto minha com o Silvio. Vamos já começar então, já que você... o Jassa. Já que você falou deles, por que não, né? Vamos trazer essa referência. Tá aí. Então, inclusive, essa foto representa muito o próximo passo da minha história, que foi o meu encontro com o Silvio. Como eu disse que não foi no programa dele... Bem, desculpa, Dudu. Eu percebi que sua trajetória, você foi construindo muito das suas oportunidades.
Sim. Você foi atrás, né? É. Você, ou era por rede social, ou era por um contato telefônico, mas sempre você ia atrás. E eu não contei às vezes que eu recebi muito não. Hoje, talvez, de emissora, que hoje me convida para ser entrevistado e que na época não... Falou que não queria você. Falou que não queria, que não podia, inventou desculpas e assim vai indo. Mas faz parte também o não. E a gente não pode parar com o até não. o Silvio Santos? Então, aí eu descobri que o Silvio ia no Jaça, né? Ah, nesse No salão aí. Nesse salão. Porque o Jaça, para quem não sabe, ele conheceu o Silvio através de um rapaz que era da camisaria Camelo. Não sei se você lembra. Antigamente tinha camisaria Camelo e o Silvio fazia as camisas sob medida. Aí um dia o Silvio reparou o cabelo bem feito do rapaz da Camelo e falou, pô, você fez o cabelo com o quê? Esse cabelo tá muito bom. Ah, fiz com um tal de Jaça. Aí o Silvio, passa o contato dele. Aí começou, enfim, a amizade. Né? Conexões. E depois Jaça virou amigo de Silvio Santos, né? O único, talvez, que o Silvio considerou amigo mesmo, porque o Silvio, antes de gravar, ele ia pro salão do Jaça. Ou seja, era uma obrigatoriedade. Tipo, o Silvio era um ritual ali da rotina, que era da casa do Silvio, ele ia pro Jaça, fazia o cabelo e do Jaça ia pro SBT. Uau. Isso era uma coisa assim... Sagrada. Então, começou a acontecer isso. Aí eu fui procurar o Silvio, aí eu fui um dia lá no salão e fui ver ele pessoalmente. Vi o Silvio pessoalmente. A primeira impressão quando eu vi o Silvio pessoalmente é tipo assim, gente, ele é real. Ele tava dentro do carro filme. Ele tava no banco do motorista, ele tinha recém trocado o carro, porque o Silvio, apesar do povo achar, não, é o rico que joga dinheiro, então ostenta nada disso. O Silvio muito simples, tinha 2 motoristas à disposição dele, ele que dirigia o próprio carro, isso com 80 e poucos anos. Ele não gostava de negócio de segurança, nada disso. No SBT tinha atrás dele, porque era praxe da empresa, mas ele em si não ligava para isso. Dispensava. E ele quando eu vi ele a primeira vez, ele tinha trocado o carro, porque ele usou um carro que ele ganhou da Chevrolet, num roda-roda Chevrolet, que era um Ômega. E ele já estava usando esse Ômega, acho que, se eu não me engano, era 2006 ou 2008, e já estava em 2012 e ele não tinha trocado o carro. E aí ele usando aquele carro, não queria trocar de jeito nenhum. Até que as filhas e a mulher, a Iris, aproveitaram um aniversário e se reuniram e deram um carro de presente para ele. Foi um Accord 2013. Pouca coisa, né? Blindado e tal. Mas se você for ver pelo dinheiro, não era uma grande. Pouca coisa os filhos darem um carro pro pai, né? Exato. Aí ele pegou, deu o carro para ele. Deus para que o Lucas me dê um carro um dia. Ah lá, tá vendo? E aí rolou a questão de eu conhecer o Silvio ali dentro do carro e ele tava todo perdido com o carro novo. O carro já tava ligado, ele deu partida, deu um barulho no carro. Foi uma loucura. E ele olhava pro câmbio, eu me lembro dessa cena. Ele aqui segurando o volante, ele... Mas será possível? E ele falando, gesticulando dentro do carro, ele sozinho dentro do carro, e olhando o câmbio. Aí o manobrista do salão foi lá na janela. Seu Silvio, já tá na D, pode seguir, que era automático o carro. Aí ele conseguiu seguir, mas nesse dia, eu peguei ele, já estava dentro do carro. Então, mas foi uma boa, porque eu vi ele nesse dia. E eu falei, meu Deus, o Silvio é ser humano, ele existe. Ele tava com a camisa um pouco aberta, igual tá aqui, e tava uns pelos saindo para fora. Eu falei, pô, o Silvio é de verdade, tem pelo, ele é ser humano. Mas nesse dia eu não tinha escutado ainda a voz dele. Assim, muito bem, porque tava abafado dentro do carro. O dia que eu conheci pessoalmente a voz, é uma coisa astronômica. E aí, depois eu voltei uma segunda vez na porta lá do salão, mas era muita gente para falar com ele, ele não conseguia dar muita atenção. Então, era aquela correria e tal, mas teve um dia que eu consegui um autógrafo dele. Aí ele escreveu, um abraço ao futuro colega de TV, o abraço de Silvio Santos. Mas assim, futuro colega de TV, não que ele viria me contratar. Ele escreveu futuro de colega de TV, que ele escrevia para todo mundo que comentava que era da comunicação e tal. Enfim. E dei para ele um par de abotoaduras. E depois eu vi ele usando no programa dele a abotoadura que eu dei. Então, eu fiquei... E ele não falou nada que ia usar. Ele pegou o presente. Quando eu vi no ar, deu um close na câmera, eu vi aqui a abotoadura e a que eu tinha dado. Aí eu falei, muito bacana. E aí eu lembro que eu comentei com o Silvio, né? Era muito conectado, ligado às audiências dos canais. Aí eu falei, Silvio, seu programa... Isso era uma terça-feira. Seu programa nesse domingo, 10 pontos de média, hein? Rebentou, foi muito bem. Ele, mas como que você sabe? Ele já viu ali uma coisa diferente. O jovem ali comentando coisa que não é comum. Eu acho que cabe aqui uma pergunta. Você imita o Silvio? Não, rapaz. Você sabe que o Silvio... Eu, claro, tenho um trejeito, que eu até admito isso, porque eu vejo mesmo que eu tenho semelhanças assim no jeito, no modo de falar, mas não foi uma coisa
que é forçado ou que eu estou imitando o Silvio Santos o tempo todo, não. Desde os 13 anos, quando eu estudei no Colégio Brasília, na Vila Formosa, em São Paulo, todo mundo já me chamava de Silvio. Esses dias teve até uma menina que viralizou no TikTok, que ela escreveu: o dia que o Dudu Camargo ajudou eu tirar o BV. BV é boca virgem, ou seja, o dia que eu dei o primeiro beijo em alguém que o Dudu Camargo me ajudou. E ela conta no vídeo uma história... Você que beijou ela? Não, eu ajudei ela a tirar, porque aí ela conta a história, que eu tava na escola... E aí ela fala assim: vocês vê esse Dudu Camargo da TV? É o mesmo que era na escola. Ele ficava imitando o Silvio Santos o tempo todo e não sei o que e tal. E teve uma hora que ele olhou pra mim e pro menino e falou: é esse? Então vai nesse, uma coisa assim. Então ela conta isso no vídeo. Você sempre foi uma pessoa... Acho que até a próxima foto vai falar muito sobre isso. Uma pessoa muito social... Muito social? Sempre entre os jovens. Eu sempre procurei fazer o bem, porque eu acredito muito na lei do retorno. Isso foi numa comunidade ali na zona oeste de São Paulo, próximo da região da Lapa, Vila Leopoldina. Ele já tá contando como uma manchete aqui pra gente, né? Tá aí, ó. Eu participei de uma entrega de ovos de Páscoa para essas crianças. Nós nos reunimos lá com um rapaz que organizava evento, e através desses eventos nós conseguimos arrecadar presentes e conseguimos arrecadar ovos de Páscoa. Aí nós subimos na comunidade, eu peguei um amigo que tinha uma caminhonete, colocamos toda essa mercadoria lá dentro e fomos distribuir aí nessa ONG aqui para as crianças. Levamos na época, até mamando, era uma época de Natal, depois que a gente voltou nesse mesmo local, e aí levamos depois os personagens e tal, para fazer foto com as crianças. Então eu estive lá mais de uma vez fazendo ações aí com as crianças. Sempre em contato com o povo. Sempre em contato com o povo, porque é esse povo que me assiste, tanto é que foram as crianças ali que pediram a foto, a gente tirou. Então, é público e ao mesmo tempo gente que eu gosto de fazer o bem. E não é à toa que eu escolhi o jornalismo, não. Eu sempre tive essa vontade de ir pro jornalismo, sou apaixonado por televisão, e eu gostei muito de participar do jornalismo, porque de alguma forma você ajuda as pessoas. Sim, é verdade. Porque você denuncia o que precisa, dá voz e vez ao povo, para usar aquele microfone, aquela concessão pública que é a televisão, para poder denunciar. Então acho isso muito bacana, essa vertente. Aqui, ó, Favela Nova Jaguaré. Tá aqui até na localização. Verdade. Tá aí. Você acha que, então, através da atividade jornalística, você consegue ajudar as pessoas, você consegue atender o público e você também consegue fazer uma ação social? Sim, e eu vi também que, além do jornalismo ajudar por si só, denunciando, colocando a verdade para as pessoas e para as próprias autoridades verem, eu vi que muita autoridade até assiste o jornal, mas a gente noticia, denuncia, mas nada é feito. Sim. Por que não partir para a prática? De ir para a prática. Uma das vontades aí de eu aceitar esse convite de ir para a área da política foi justamente não deixar a televisão, mas deixá-la momentaneamente, porque por conta da lei eleitoral, quem vai vir como candidato disputando a eleição não pode apresentar programa de TV, de rádio e nem podcast. Sim. Então, por lei eleitoral, eu tive que me ausentar da TV. Mas não quero deixar a televisão. Mas vi que só falar e cobrar na televisão não vai... eu vou ficar muito limitado para ajudar uma pessoa, para fazer um bem que a pessoa precisa. Então, eu decidi aceitar o convite de ir para a área da política. Estou aí como pré-candidato a vereador por São Paulo, capital. Muito bom, né, Luiz? Antes da gente falar desse encontro mesmo, onde foi que tudo mudou na vida do Dudu, já que a gente entrou nesse assunto político, é legal a gente perguntar como que você, sendo um jovem, vê, falando também para o nosso público, né, um podcast para os jovens... Como que você acha que o jovem, ele pode hoje se engajar dentro da política, né? Sim, é verdade. Para fazer a diferença. Porque a gente cobra tanto das pessoas, fala tanto sobre o futuro, mas os jovens... É o futuro de hoje mesmo, né? Não é amanhã, é agora, é o agora, O futuro é o agora, começa agora. Eu falo que eu sempre gostei desse ato de votar. Porque quando você vai lá votar, parece que, sei lá, eu tenho dentro de mim que é uma questão de dignidade. Sim. De você mostrar a resposta. Porque você reclama o tempo todo, fulano não fez, não gostei de atitude, ou de um projeto que foi aprovado, ou foi sancionado por tal político. Na hora da eleição, é a chance de eu dar oportunidade àqueles que eu confio, que vão fazer um bom trabalho, mas também
de não deixar entrar novamente aqueles que me decepcionaram no passado. Então, quando eu vejo alguém, eu me entristece e me revolta muito quando eu vejo alguém falando assim, pô, política é muita pilantragem, é muita corrupção, eu prefiro não votar. Não, quando você não vota, quando você não escolhe o teu prefeito, quando você não escolhe o teu vereador, alguém escolhe por você aquele que vai cuidar da sua cidade e que vai tomar medidas que vão influenciar na tua vida. Então desde que eu completei 16 anos, e eu dei a sorte que quando eu completei 16 anos, que é a idade que permite você tirar o título de eleitor, calhou de ser um ano em que ia ter eleição. Uau. E aí eu tirei o título e já votei na minha primeira eleição ali com 16 anos. Dos 16 até o 18, o voto é facultativo. Ah, mas eu fui com gosto. Já logo quis tirar o título ali com 16 anos e calhou de quando eu completei 16 de tirar o título, era um ano em que eu ia ter eleição e eu pude votar. E de lá pra cá nunca justifiquei, nunca votei branco e nulo, sempre votei em alguém que você acha, Dudu, dos candidatos. Que o número de abstenções tem crescido no Brasil? Hoje em dia as pessoas, hoje em dia com o avanço da internet, do celular, a própria televisão sofre com isso e outros meios. Hoje você não vê mais gente indo ao teatro. Ao cinema você vê, mas diminuiu bastante com o avanço do streaming. Então eu vejo que muita gente fica concentrada no celular, até talvez ela tenha informações políticas chegando até ela, e ela tem as informações aqui na palma da mão dela, só que ela para aqui. Ela fica focada e fidelizada ali no conteúdo, que é um conteúdo... Às vezes você entra no celular, eu falo por experiência própria, às vezes eu preciso entrar para mandar uma mensagem para alguém. Quando eu vejo, eu nem mandei a mensagem para a pessoa, já estou curtindo foto, já estou na rede social. Então, nos prende muito. Então tem pessoas que ficam presas na tecnologia hoje e deixam de votar. Falam assim, não vou não, pra que isso? Não preciso, não quero me misturar, não quero... Então você acha que esse acesso às informações pela internet está deixando as pessoas talvez elas alienadas sobre o seu dever de cidadão? Ela tem até a informação política na palma da mão dela, até às vezes ela tem várias informações políticas que ela poderia votar com aquelas informações, mas ela não vai adiante. A informação que chega na palma da mão da pessoa é uma informação de qualidade? Não. Na maioria das vezes não, eu estou vendo mais a mentira sendo exposta na internet do que a verdade. Isso eu falo por experiência própria, que hoje em dia tem sites que querem engajamento, ou até mesmo sites que têm algum viés político, então ele vai puxar a sardinha para um lado e vai esfriar para o outro. Então eu falo, não acredite em tudo que você vê e lê na internet. Muito pesquise, vá atrás. Inclusive, se você quer saber mais sobre política, hoje em dia tem muito fácil acesso de você pegar, inclusive, a ficha corrida e completa de qualquer candidato. Você já foi vítima de uma fake news? Opa, de várias, desde o início da minha trajetória. Quando eu entrei no jornal, eu lembro da primeira que eu fui vítima e que me assustou e me revoltou muito. Porque eu fiquei tentando entender da onde tiraram aquela informação. Eu me lembro que eu fazia no SBT, antes de fazer o jornal, eu fazia uma época o jornal, apresentava, e fazia um personagem num programa que chamava Fofocando, que hoje virou Fofocalizando. Eu fazia um personagem chamado Homem do Saco, que usava um saco na cabeça, uma boca e um olho ficava aberto, mas ninguém sabia quem estava por trás. E ele usava um smoking, então ele era elegante, mas usava um saco na cabeça, né? Tipo aquele DJ Marshmello, né? Que usa um balde na cabeça. Eu usava saco na cabeça, Homem do Saco. Um personagem que foi criado para esse programa Fofocando. E eu fazia esse personagem e o programa era à tarde. Então eu fazia o jornal de manhã uma época e ficava na emissora à tarde para fazer o Homem do Saco. Então lá à tarde, passando pelo corredor, vejo uma porta aberta e uma TV ligada no programa da Sônia Abrão. Aí, de repente, tá lá no GC. Tava no mudo a TV, mas tinha um GC. Dudu Camargo é visto chorando nos bastidores do SBT após críticas. Eu fiquei maluco, porque aquilo é quando eu recém-estreiei no jornal, e eu falei, eu tô tão feliz, eu tô tão realizado, fazendo aquilo que eu gosto, uma oportunidade que eu recebi de ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos, que me foi dada, e que rompeu barreiras, o primeiro jovem com 18 anos à frente de um telejornal em rede nacional. E quando eu vi aquela notícia, eu falei, não, da onde tiraram isso? Se eu tiver de chorar, que eu choro de alegria e não de tristeza. E aí eu vi, ali foi a primeira fake news. E eu falei assim, poxa, não dá pra acreditar mesmo, né? Aí dali pra frente foram muitas fake news que foram surgindo na internet. Aí eu descobri que era muitas das vezes gente que não gostava de você, que implantava notícia, ou às vezes o próprio portal para gerar engajamento. Entendi. Criava um factoide, uma notícia ali falsa. Uma pergunta, sei que ela é polêmica. Polêmica. Eu já até sei já.
Eu tô aqui, ó, A pensando. história do camarim, do cocô no camarim, é fake news ou não? Foi fake news, essa história, inclusive, foi uma das que mais cresceu em repercussão pela história mirabolante que inventaram. Inclusive, tem que achar quem inventou isso E dá um título de Mas disseram que criador. Foi por esse motivo que o Silvio Santos te desligou do SBT? Não, primeiro que o Silvio Santos não foi o Silvio Santos que me desligou. O Silvio Santos, quando eu saí do SBT, ele não já estava mais na administração das empresas. O Silvio, ele não só saiu do vídeo, ele saiu também da administração das empresas. E bem nessa troca, quando o Silvio saiu, quando o gato sai, o rato faz a festa. Então, quando o Silvio saiu da administração, porque tem gente que fala assim, não, ele só não está fazendo o programa dele, mas ele continua dando ordem. Não, ele não tem mais voz ativa. Ele chega a ponto de ligar, dar uma sugestão, faz algum pedido e não é acatado. Infelizmente. E qual que é mais importante, o criador ou a criatura? O criador. E ele é o criador daquilo lá. Se ele quisesse acabar com aquilo lá, ele acabava. É ele que criou, né? Então, mas... Eu entendo o momento, ele está vivenciando um momento de família atualmente, estão preservando ele, porque ele está numa idade que merece uma proteção, uma preservação por parte da família, isso é bacana também, para ele viver, ele conseguir se desligar dos negócios, do lado profissional, que é um amor e é muito difícil para ele, porque é o amor da vida dele, aquilo. Sim. Então, tentam desligar ele, para ele ficar mais isolado e viver esse momento família que ele já teve em oportunidades quando ele tirava férias, mas as férias do Silvio era de dezembro até fevereiro, no máximo até abril. Abril ele gravava direto, 3 vezes por semana, de abril até dezembro novamente daquele ano. Isso já senhor de 80 e poucos anos. Sim. Então o Silvio se afasta da TV e sempre quiseram me tirar, desde o início. Isso vale ressaltar, porque não foi uma coisa assim, Dudu, então o Silvio saiu, te tiraram porque aconteceu tal coisa no camarim. Não teve nada disso do camarim. E pelo contrário, o Silvio Santos sempre foi alguém que apoiou o resultado e não quem ele gostava. Porque ele já tirou o programa da filha do ar, porque não dava ibope. O Décio Pitinini uma vez fazia com a Silvia Bravanel um programa chamado Cor de Rosa. Durou 2 meses, não deu resultado, o Silvio tirava do ar. O Vem Pra Cá, com a Patrícia Bravanel, também ele tentou emplacar em diversos horários. Não foi, 6 meses durou o programa, durou muito ainda, ele foi persistente ainda, mas depois o programa saiu do ar. Ou seja, o Silvio tirava o programa do ar até da filha se não dava resultado. Olha, tem um romance de um criador... que fez, né, um experimento científico e tal, chamado Frankenstein. E deu vida à sua criatura. E aí o Frankenstein começou a assustar o criador. Você acha que ele passa por esse processo? Não, o Silvio de ser assustado pela sua própria criatura? Não ele criou porque... para si um próprio Frankenstein? Não, porque eu tenho plena consciência de que o Silvio não está por trás da minha saída. Pelo contrário. Tanto é que quando ele gravou o último programa em setembro de 2022. Ele grava o último programa dele. Quando foi em junho de 22, eu gravo o último jogo das 3 pistas da carreira de Silvio Santos. Onde era aquele jogo que eram 2 famosos competindo e ele apresentando, que tinha a roleta no meio, que ele dava as sugestões e a pessoa tinha que achar a palavra. Nesse dia, eu fui o último que gravou o jogo das 3 pistas com ele, e a Silvia Bravanel é que apresentou, porque ele jogou contra mim. Ele estava jogando contra alguns do SBT, jogou contra o Datena, jogou contra o Danilo Gentili, o Celso Portiolli e o Ratinho. O 5º e último foi eu, que gravei esse jogo com ele. E na abertura, algo até me surpreendeu, e quando eu revi essa cena, chegou a me emocionar numa entrevista que dei recentemente para Daniela Albuquerque na Rede TV. O Silvio... Ele chama a Silvinha. Silvinha, vem pra cá, você vai apresentar o quadro. Porque pra jogar comigo, vocês sabem que eu não tenho filho. Mas se eu tivesse, eu queria que fosse inteligente e bonito igual este garoto. Pode entrar, Dudu Camargo. E eu entro. Eu não esperava essa... Porque o Silvio, sempre que eu participava, ele brincava comigo. Ele nunca falou dessa forma. Quando ele falou, eu entrei e fiquei... pensando naquilo. Eu tenho esse vídeo como um documento hoje, porque esse vídeo está no ar no SBT Vídeos, né, o programa na íntegra, e ele é bem no começo, que o Silvio me chama dessa forma. Claro que eu acho que com isso causou muita ciumeira. Mais do que uma palavra de carinho, já né? tinha ciumeira de... Era um elogio ali em público. Exato. Mas isso acontecia, por exemplo, vou dar um exemplo de outras pessoas que foram boicotadas e que davam bons resultados. O Silvio, uma época...
não foi ele que criou, foi uma das filhas que estudou no exterior e veio com a ideia de montar uma empresa de cosméticos. O Silvio é até alérgico a perfumes. Foi criada a Jequiti. Porque o Silvio também, eu entendi ele. A filha veio, ele é alérgico a perfumes, mas a filha veio querendo empreender. Ele deu oportunidade para ela. Falou, não, vamos montar a empresa. E montou a Jequiti. Só que a Jequiti, você vê, uma empresa no começo, ela é sempre mais difícil, emplacar ela, aquela coisa e tal. Mas o Silvio foi indo. Só que a Jequiti estava no vermelho. Aí o Silvio falou, me tragam o melhor executivo em perfumaria. Aí trouxeram para uma reunião com ele um tal de Lázaro, que era um cara que estava despontando na Boticário. Aí colocaram. O Silvio falou, ó, é o seguinte, se você der certo na empresa, a empresa der certo, eu te faço um homem rico. Se não der certo, eu pago o que eu te devo e está tudo resolvido. Beleza. Esse Lázaro sumiu. Colocou a empresa no azul. Despontou a empresa. O Silvio, vendo aquele resultado, reconheceu o resultado, o rapaz foi subindo de cargo, chegou a vice-presidente do grupo. Quando ele se torna vice-presidente do grupo, uma revista dessas famosas de empresariado, pegou e colocou esse cara na capa e colocou o filho que o Silvio Santos nunca teve. Pra quê? Foi feito isso. Tiraram o cara imediatamente, o cara hoje não comanda mais, a empresa voltou pro vermelho, inclusive estão numa negociação para vender a empresa atualmente. Então a empresa voltou pro vermelho. Você vê, por ego, por vaidade. Então teve muita puxada de tapete de muita gente. Você acha que no ambiente político o ego e a vaidade estão bem acentuados? Com certeza, porque também se fala de poder. Quando se fala de poder, tem muita gente que faz tudo pelo poder. Mas aí a gente tem alguém por trás ali que faz toda a diferença, que é o povo que vai escolher ou vai tirar ou vai colocar, porque o povo tem esse poder. E eu quero que as pessoas tenham essa noção cada vez mais de que elas deixando de votar, elas vão ter decepções, porque outras pessoas vão pegar e colocar candidatos que elas não se agradariam e elas têm esse poder de votar e muitas vezes falam, não vou votar. Eu gosto de convidado assim, que não tem medo de encarar as perguntas e falar a verdade. Mas por isso que a gente tem que conhecer, né? Desculpa te cortar, Luiz, é por isso que a gente precisa conhecer a história também, né? Exato. De quem a gente vai votar. Falando em história, olha, temos mais fotos. Eu tenho uma pergunta aqui. Dudu, você se considera preparado para o ambiente político de tanta vaidade? Opa! Eu que sofri desde o início. Eu falo que a minha vida já foi uma luta desde o meu nascimento, que minha mãe, diabética desde os 9 anos, era gravidez de risco. Mas ela sempre teve vontade de ter um filho. E ela foi. Tanto é que no dia do parto, a glicemia dela foi para 9. E eles injetaram glicose, foi a 900. Ela quase perdeu a vida. Sobreviveu, mas ali nascia eu já com muita luta. Eu falo que a nossa luta começa quando a gente ainda é espermatozoide, no meio de milhões ali. É verdade. Né? E na ali briga, né? a gente consegue. Ó, não é à toa que nós estamos aqui, lutamos com milhões e nascemos. E estamos aqui vivendo. E eu sempre fui fruto de muita perseguição. Entrei num ambiente complicado, que é o ambiente de televisão. Então já foi uma escola para entrar na política e não deixar barato. E eu sempre, muitas vezes, sofri por falar a verdade. No próprio programa, uma vez, nós flagramos ao vivo, o repórter estava cobrindo um acidente e o cara do acidente estava chapado, não sei se com droga, com bebida alcoólica ou um surto psicótico. O cara foi para cima do nosso repórter querendo bater. E aí rolou aquela coisa, o repórter se esquivar e o cara ir para cima dele, tudo ao vivo. De repente corta pra mim, eu falo, tem que chamar a polícia, acione uma viatura, porque o que esse cara tá cometendo é um crime. Primeiro, ele não tá deixando a nossa equipe trabalhar numa via pública e não tem uma polícia aí, pô. Tá cheio de resgate, tá, não vê um policial pra proteger o nosso repórter. Eu me revoltei, aí eu ouço no ponto eletrônico, vai pro intervalo. Como que eu vou pro intervalo se tem a vida de um profissional meu em risco? Claro. Aí eu continuei chamando a imagem, eles falam, não vai, senão a gente vai rodar a vinheta na tua cara. Chama o intervalo. Ou seja, eu paguei muito caro por também falar a verdade, porque eu gosto de mostrar a verdade pro meu público. Claro, tá certo. E além de falar a verdade, ele também mostra dotes culinários. Sim, verdade. Passei de fase, tá? Achei que você ia trazer uma comidinha pra gente experimentar. Rapaz, e eu fiz bolo aí, viu? Foi no Bake Off, eu pedi para uma moça uma receita, porque na primeira etapa a gente fazia a receita que queria. Aí eu fiz um bolo vulcão de leite ninho. O que é o bolo vulcão? Eita. O bolo ele não tem aquela abertura no meio aqui? Sim. Aí você enche de recheio até transbordar. É o bolo vulcão de leite ninho. Só que aí quando eu fiz isso, eu errei na hora lá, porque creme de leite e o iogurte natural é tudo branco, tudo parecido. Então, quando estava separado nos potinhos, eu errei. Aí a massa do bolo ficou boa, mas ficou
fina. Então o bolo tava mais sensível. E aí quando eu coloquei aquele recheio que foi, rompeu um pedaço do bolo. O vulcão deu certo. Só que aí, aparentemente, não ficou bonito. Mas o gosto estava espetacular, porque eu peguei a receita de uma mulher que me passou, que eu conhecia que ela fazia bolo, ela me passou. Aí, de repente, o Ratinho nesse dia estava apresentando, que era um especial Bake Off Celebridades. Lá do SBT. Olha, eu com ele, ó. É lá no Jaça, isso aí com 17 anos, por aí, Ratinho. Olha, meninão, né? Aí eu peguei e fui pro... Aí o Ratinho me defendeu, falou, o bolo dele tá gostoso. Aí eu esperto, falei assim, gente, pros jurados lá, falei, esse é um bolo vulcão de leite ninho, mas, gente, fica tranquilo, porque eu quis dar a conotação de um vulcão em erupção, aí provoca esse tipo de... Causou um terremoto. Um terremoto, então... E temos mais fotos, porque a gente stalkeou bem você. Aí eu passei de fase, mas perdi na outra, que a outra era pra fazer um cupcake, com um cupcake, uma guirlanda de Natal com um cupcake. Aí tinha que montar com pasta americana e tal, aí esse negócio de detalhe, de desenho, não ficou bom. Certo. E peguei de ajudante a Narcisa da Eliana, que mais atrapalhou do que ajudou. E aí, o Silvão. Volta lá no Silvio. Tem como? Aí, Silvão, isso aqui foi no camarim, era um camarim que ficava... tinha o camarim do Silvio pra cá, esse camarim era o camarim de convidados do programa dele. Então, sempre que ele passava do dele pro estúdio, ele parava nesse camarim pra conversar com os convidados. E aí, nesse dia, e a gente conversava muito sobre programação, dava muita ideia pra ele. E aí ele tava feliz da vida lá. Houve uma sinergia entre os dois, né? A próxima foto foi uma curiosidade, né? Porque você é muito amado pelo povo. Isso aqui foi para representar que São Paulo tem muito nordestino e esses nordestinos ajudam a construir e a fazer São Paulo. Eu conheci já diversas pessoas que vieram do Nordeste tentar a vida em São Paulo, porque é conhecida como a cidade das oportunidades. Sim. Mas aqui, mesmo sendo conhecida como a cidade das oportunidades, se encontra falta de oportunidade, que a concorrência é muito grande, vem gente de fora procurando oportunidade e os nordestinos ajudando a construir essa cidade. Esses rapazes me pararam, falaram, a gente te assiste e tal, e eu vi que eles iam passando em frente de lojas e tal, iam tocando, e as pessoas davam uma caixinha ou outra, e assim eles iam sobrevivendo. E tem um talento danado. Eu fiz na época um vídeo, mas só postei a foto nesse dia, mas eles tocam muito bem, esse aqui na sanfona, o triângulo. O nordestino é um tem bravo, a letra né? aqui. Um guerreiro, um povo guerreiro. Bom, a gente tá quase no final, porque o que é bom dura tempo suficiente pra quê? Pra deixar saudade. Pra deixar saudade, exatamente. Poeta, né? Uma poeta da nova geração. Exatamente. Mas antes, tem uma pergunta que poucas pessoas fazem pro Dudu. E o Dudu e a fé dele? O que é o Dudu e a fé? Quem te levou pra ter fé, pra acreditar em Deus? Ou no que você acredita? Conta pra gente. Eu sempre tive família católica e convivi em família católica, essa coisa e tal, sempre indo na igreja. E eu, na época que eu tava focado em ir pra televisão e fazer sucesso na televisão, eu apelava a Deus. Então eu me ajoelhava, na época ainda na igreja católica, e fazia o pedido, e falava, enfim, colocava nas mãos de Deus aqueles meus sonhos e meus objetivos. E ia tentando ali, batalhando e tal, mas não via tanto resultado. De repente, e olha que eu tinha preconceito contra a igreja evangélica, porque eu ouvia falar assim, não, a igreja evangélica só ficam falando de Deus, tem que usar a mulher usar saia, não sei o que, aquela coisa. Ficava com aquela mística de ouvir falar, porque se eu falo, não é só ouvir falar aí pelo que você ouviu, você tem que pesquisar e ir em frente e ver se é aquilo mesmo. Aí, de repente, estou passeando com a minha tia no Brás, em São Paulo, vejo aquela estrutura do Templo de Salomão, isso em julho de 2016. Aí, tirei umas fotos, não estava tendo reunião naquele horário, aí eu não consegui conhecer lá dentro. Aí eu falei, volto aqui outro dia. Mas achei que tinha até que pagar, nem estacionamento paga. Aí fui para casa, minha tia, uma outra tia minha, falou, eu vi suas fotos, você foi no templo, eu fui, eu quero ir lá participar de uma reunião, ver lá a reunião, porque eu quero conhecer o templo por dentro. Isso eu fui na questão turística, querendo conhecer turisticamente. De repente, aí minha tia fala, essa pulseirinha aqui, na segunda-feira vai ter uma reunião especial lá, o Congresso pro Sucesso, amarra aqui, no dia você leva. Aí eu falei, tem que pagar quanto? Não tem que pagar nada. Fui, entrei, cheguei lá. Eu não olhei programação nenhuma. Quando eu estou na reunião, o bispo, na época, o bispo Jadson, lá em 2016, em julho, chamou, falou, vem aqui à frente os que trabalham na área de comunicação, de televisão e tal, e era a minha área. E eu não tinha visto programação nenhuma e calhou ali. Ali já era Deus falando. Quando eu fui à frente, fiz a oração, senti uma energia totalmente diferente naquele lugar. Fui turisticamente. A fé
foi ensinada a mim ali da forma, que eu depois canalizei ela da forma correta e comecei com as atitudes, porque uma coisa é você conhecer versículo bíblico, outra coisa é você praticar a palavra de Deus para você ver o resultado que nela promete na tua vida. E aí foi o que foi acontecendo. E assim, eu me lembro que eu fui uma vez, naquela semana já teve sinais, depois eu parei de ir, aí eu ia assim, passava 3 semanas eu ia, parava, mais 2 semanas. Quando foi ali, um pouquinho antes de outubro, eu peguei para valer, eu firmei um pacto realmente com Deus. E aí eu fui conquistando a visão que Deus foi me dando de procurar as pessoas corretas, da forma que deveria ser. Sim. E mesmo diante de muita perseguição e concorrência, eu não fui parando, porque eu me lembro que uma vez o Silvio me deu oportunidade num programa lá, que era o Fofocando, e não me chamaram mais. Eu poderia ter parado ali, como eu parei lá no passado, quando me chamaram mais na Rede Família. Mas não, eu continuei indo atrás e com Deus à frente, cuidando de tudo, fazendo a minha proteção. Não foi fácil. Vida com Deus não é uma coisa tranquila. Você vai enfrentar muita perseguição. Pelo contrário, vai enfrentar perseguição dobrada. Porque o diabo, quem é do diabo, ele fica tranquilo, já é dele, então ele não vai mexer. Agora, quem é de Deus, aí ele vem feroz. E aí a gente tem que estar forte, apegado com Deus, para vivenciar tudo isso e sair vitorioso. Então você considera que uma pessoa, para ser de Deus, para ter um compromisso com Deus, requer um sacrifício? Com certeza. E vou dizer mais. Quando eu entrei lá, que sacrifício é esse? Eu entrei lá com um objetivo. Um objetivo da vida profissional. Só que depois eu fui evoluindo na fé e vendo que o espiritual é muito mais importante. A gente não vê o espiritual. Muita gente não liga porque não vê. Mas o oxigênio você vê? E aí ele é essencial para a tua vida. Então, você falou sobre o sacrifício. Muitas vezes você tem que abrir mão do seu eu. Do seu eu. Então, às vezes você tem vontades. Eu tenho vontade de fazer desse jeito. Eu vou procurar, vou trazer para a minha realidade. Vou fazer televisão dessa forma. Não. Você tem que pedir a direção a Deus. Como que Deus gostaria que eu estivesse fazendo isso? Qual a maneira? Então eu fui vivenciando, evoluindo na fé. Não foi do dia para a noite que eu tenho todo esse conhecimento hoje. Você vê alguma diferença do Dudu de hoje para o Dudu quando começou na carreira? Oi? Você vê alguma diferença do Dudu de hoje daquele Dudu que começou lá Parece atrás? outro. Inclusive na fisionomia. Mas por quê? Por causa de uma experiência profissional? Não. Deus nos transforma, inclusive, até a nossa feição muda. A nossa feição muda. Isso eu vi, porque eu fiz um teste. Um dia eu peguei uma foto minha antiga não com muito diferente, mas uma foto antiga, e coloquei no perfil do meu WhatsApp. As pessoas, que garoto é esse que você colocou aí na tua foto de perfil? Achando que era uma outra pessoa. Você vê que muda até a feição. Os meus familiares viram que eu mudei. Muito bom. Eu já não estava mais na dependência de alguém, eu estava na dependência de Deus. E nunca também ficava assim pro meu familiar, familiar, eu vou fazer tal coisa, o que você acha? Fazer tal coisa. Não. Eu estava em comunicação, em conexão com Deus, e ele sempre, se eu tinha que comunicar com alguém, pedir um auxílio, era sempre com ele, porque era ele que estava ali e está comigo o tempo todo. Amém. Entendeu? Então eu vi que o lado espiritual, para você aguentar todas as perseguições, as pressões e sair vitorioso, porque também, quando eu entrei, eu precisava dar o quê? Resultado. Não era só a oportunidade que era necessária, era necessário o resultado. E foi acontecendo. E fui fazendo muitos votos com Deus e os resultados foram vindo. E aí foi só crescência. É um espetáculo, realmente. Quem tem vida com Deus sabe do que eu estou falando, porque eu, muitas vezes, só ouvia falar. Eu depois conheci verdadeiramente... Gabi, eu acho que ainda está confortável para o nosso entrevistado, né? Tá. Acho que nós temos que apertar um pouquinho mais. Olha só. Intensificar essas perguntas aqui. Você quer começar? Vamos fazer um começar. ping-pong? Vamos lá, ping-pong, respostas rápidas. Respostas rápidas. Nossa, eu sou difícil de respostas rápidas. Não, mas rápida, tem que ser rápida. Vai. Dudu, um livro ou um filme? Um livro. Qual livro? A Bíblia. Olha, pensou rápido. Essa você lê com o autor presente, olha que bacana. Uau. Qual lugar que você gostaria de conhecer? Um lugar? Barreirinhas, ali no Maranhão tem até um nome que tem aquelas dunas e aqueles lagos. Lençóis maranhenses. Uma personalidade que você admira? Uma personalidade? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Senhor Jesus Cristo. Um sonho. Hã? Um sonho. Rápido.
Um sonho, aquele de padaria, para comer é gostoso. Qual que é a palavra que te define? Palavra que me define? Determinado. E um prato? Qual que é o teu prato favorito? Rapaz, se eu falar que é se eu falar um exemplo que é... Fala dois então. Não, se eu falar, por exemplo, que é uma picanha com batata frita, se eu comer picanha e batata frita todo dia, eu vou enjoar. Então, variado, um prato música, bem feito. então. Uma música que não sai da sua cabeça. Música, eu gosto muito de sertanejo, desde o raiz até o universitário, desde lá do Gini Geno, Teodoro e Sampaio, até o Zé Neto e Cristiano. Um momento inesquecível para você. Um momento inesquecível? Os meus momentos com Deus. Porque eles são profundos e sai da gente uma certeza. Então qual que é o teu maior medo? Meu maior medo? Perder a salvação. E a sua cor preferida? Essa é a nossa busca principal. E a sua cor preferida? Tem que ser cor rápido. Preferida? Ping-pong. Azul. E qual é o seu ídolo da televisão? Ídolo da televisão? Preciso responder essa? Vai, chuta, qual que seria? Silvio Santos? Certa resposta. Fala agora como se você fosse falar como ele. Fala o nome dele como se você estivesse falando igual ele. Silvio Santos ou Cenoura Bravanel? Uma frase ou o lema da sua vida? Uma frase ou lema da minha vida? Poxa... Não desista no meio de perseguições. Um lugar para você relaxar. Um lugar para eu relaxar. Um lugar para eu relaxar. Meu Deus, um lugar para eu relaxar. Meu Deus, que loucura. Praia eu não sou muito adepto. A cama, né? A cama, ótimo. Falou disso. Arrebentou. Uma meta para esse ano. Uma meta para esse ano. Isso. 2024, hein? Fazer o bem para o povo, fazer o bem para os jovens, porque um dos projetos que eu tenho é justamente esse, de favorecer, tirando os impostos daqueles empresários que vão abrir mais oportunidade para jovens nas suas empresas. Porque os jovens merecem oportunidade, como eu tive um dia a oportunidade dada pelo Silvio Santos. Eu quero também que muitos tenham oportunidade, porque o jovem tem força de vontade, ele precisa de oportunidade. E um desafio que você superou recentemente? Um desafio? Perseguição, tô superando a cada dia, a cada semana vem uma e eu vou lá e pai, vamos em frente. O seu sonho de infância? Um sonho de infância? Olha, um sonho de infância. A gente tá testando a sua rapidez, você tá vendo, né? Um sonho de infância é justamente a questão envolvendo as mentiras, que eu acho que o dia que acabar a mentira, acabar a fake news, olha... Aí estamos feito. Uma série ou um programa de TV favorito? Pra gente encerrar, hein? Uma série ou um programa de TV? Qual dos dois? Um programa de TV? Os que eu faço. Os jornais que eu apresento. Mas também tem série, você falou? A única que eu assisti, eu nunca assisti série. A única que eu assisti, primeira e segunda temporada, do Star Plus, a do Silvio Santos. Muito bom. Agora, me diz um projeto que você está animado para começar. Esse... de aplicar, eu peço a colaboração, porque a gente não consegue estar lá na política ou implantar o projeto sem antes o povo nos aprovar lá dentro, o povo nos colocar lá dentro. Mas eu vou falar uma coisa, esse projeto dos jovens, eu acho que vai ser muito bom, eu estou animado, porque vai ajudar os empresários, porque eles vão ter impostos reduzidos e vai ajudar os jovens de ter mais oportunidade. Dudu, toda a família não vai ter desculpa para ter jovem desempregado, porque o jovem vai ter a oportunidade. Dudu, olhe para a câmera 3 aqui. E fale sua mensagem para a juventude. No olho da verdade. Juventude, como eu, fui muito perseguido, sofri muitas mentiras, calúnias, gente não me querendo na empresa, mas eu persisti. Eu continuei fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. E se você tem um sonho, um objetivo, não fique apegado à tua atual realidade. Um dia... estava muito distante de mim ser um apresentador, um âncora de jornal com apenas 18 anos. Até pela idade não se tinha um jovem que tinha ocupado aquele cargo por aquela idade. Mas eu sou exemplo de que você não deve desistir, você deve persistir e terá o meu apoio. Vocês jovens terão o meu apoio, porque um dia eu tive a oportunidade e eu também, como jovem, valorizo ela e sei o quanto é importante para todos os jovens que estão me assistindo e me acompanhando. Parabéns, que bonito, lindo, né? Lindo, Que mensagem. Aê, Dudu. Infelizmente tá acabando, né? Não, mas vamos ficar umas 2 Passou horas, rápido. 3, 4. Vamos convidar o Dudu mais vezes, pessoal. Vamos fazer parte 2, excelente, parte hein? 3. E você é pré-candidato? Pré-candidato a vereador por São Paulo capital. Muito bom. Muito Pelo bom, nosso muito bom. querido. Republicanos. Muito 10. bom. Muito bom. Pessoal, quero agradecer mais uma vez publicamente aqui a presença do Dudu.
no nosso podcast aqui da Juventude Republicana. Quero também convidar, né, Gabi, para que você volte mais vezes. Gostei a casa do podcast. É sua, a casa é sua, nós estamos em família. E também, Gabi, quais que são as nossas redes sociais? Primeiro, eu acho que o Dudu vai passar as redes dele. Vamos lá, Isso, Dudu. boa. Vamos lá, Quem Instagram. quiser te conhecer mais. Quem quiser me acompanhar, mandar uma mensagem, acompanhar nos meus stories, As no lives. feed, as lives também, é lá pelo meu Instagram, Dudu_Camargo Oficial. TikTok também, Dudu_Camargo Oficial. Você encontra TikTok e Instagram pelo Dudu_Camargo Oficial. Pra conhecer a gente é muito fácil, né, Luísio? Jovens Republicanos 10 São Paulo ou Republicanos 10 São Paulo. Maravilha. E aqui de fundo, ó, vocês sabem que local é esse, né? De São Paulo? Não sabe? Fala aí, Dudu. Avenida Paulista. Claro. Avenida Paulista. Avenida O Paulista. coração de São Coisa Paulo. mais linda, olha isso. Olha os detalhes. Mas acabou o nosso tempo. Acabou Agora... o nosso tempo. Acabou o nosso... Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até mais.